De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e nesse conteúdo aqui quero falar sobre Arthur com vocês, porque eu tenho uma informação importante, troquei algumas mensagens com um empresário italiano que gera a carreira do Arthur e tem uma atualização bastante importante, uma frase muito forte dita por ele para trazer aqui. Além de outros detalhes da situação do Arthur, tem muita coisa para a gente falar, então se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like no vídeo. Repito sempre que isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. O teu like no vídeo, ele mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que ele tem que entregar o conteúdo para mais gente. Se você se inscrever, vai ficar sabendo sempre dos novos vídeos, ativando o sininho com as notificações ali, vai receber alerta dos vídeos todos os dias. O Arthur deve ficar no Grêmio. Não é oficial ainda, não tem uma definição com a Juventus e o Grêmio, mas tem coisa muito importante para eu atualizar nesse vídeo aqui. Primeiro, eu troquei algumas mensagens no dia de hoje com o empresário italiano que gere a carreira do Arthur. Esse vídeo está sendo gravado no fim da noite de quinta-feira, 28 de maio. Ao conversar com o empresário do Arthur, a minha pergunta para ele foi a seguinte, eu estou lendo aqui, tá? Então estou colocando exatamente o contexto para vocês. Chamei ele, o Federico Pastorello, e perguntei se o fato da Juventus não se classificar para Champions, ele ajuda o Arthur a ficar aqui. Ou se era melhor se a Juventus tivesse se classificado, o que não aconteceu. A Juventus está fora da Liga dos Campeões do próximo ano, né? Entraram Roma e Como nas duas últimas vagas que estavam disponíveis, e a Juventus e o Milan, grandes clubes italianos, ficaram fora da Champions. Então a minha pergunta era, diante daquilo que a gente vinha acompanhando da imprensa italiana, sobre, olha, a Juventus classificando para a Liga dos Campeões, ela vai receber uma injeção ali de 60 milhões de euros, vai tentar contratar o Alisson, vai ter mais dinheiro em caixa, possivelmente vai ser mais fácil de liberar o Arthur e tudo mais. E aí a minha pergunta era justamente isso. O fato de a Juventus não classificar ajuda? Ou era mais fácil se tivesse classificado? Como é que fica? E a resposta dele, ela é muito interessante. A resposta do empresário italiano do Arthur a essa pergunta que eu fiz a ele é a seguinte. No. Restera comunque. Restera comunque. Que é basicamente, ele respondeu, não. Ele fica, que é o restera, permanece, comunque, de qualquer jeito, de toda forma, de toda maneira. Ou seja, ele diz aqui que independentemente do que acontecesse com a Juventus classificar para a Champions ou não classificar, como foi o que aconteceu, o Arthur permanece no Grêmio independentemente disso. Aí eu perguntei qual era o estágio da negociação, da conversa, do negócio entre Grêmio e Juventus, se o Grêmio já sabia o que teria que pagar, se a Juventus já tinha sinalizado alguma coisa, e aí eu não obtive uma resposta até o momento, até a gravação desse vídeo aqui. É importante dizer que há algumas semanas eu tenho falado com o empresário do Arthur e o que ele atualiza desse lado da negociação é a Juventus não sinalizou ao Grêmio ainda, mas não vai ser os 9 milhões de euros que a imprensa italiana especulou, não vai ser os 6,5 de euros que a Gazzetta dello Sport algumas semanas também falou lá, botou num número contábil, né, que a Juventus trabalhava e tudo. Não vai ser nada disso. O empresário do Arthur diz é que o valor será muito mais baixo. O Marco Souza, grande repórter lá de Zero Hora, um beijo para ele, ele trouxe algumas informações bem importantes também no site da Zero Hora no dia de hoje. De que o Arthur está batendo o pé para continuar no Grêmio. Que ele já recusou várias outras sondagens, mercado da Turquia, Estados Unidos, México, vários clubes que vieram atrás fazer sondagem e o Arthur não aceitou nenhum tipo de conversa com essas outras equipes, porque ele quer permanecer no Grêmio. Tem um outro ponto aqui que é, a partir disso, depois daquela reunião que aconteceu, o sentimento do Arthur é, ele disse para a Juventus que queria ficar, sentiu que a Juventus liberaria ele, ou se acertaria com o Grêmio, enfim, mas que ele não teria dificuldades para permanecer, mas Grêmio e Juventus não se mexeram mais em relação a isso. E é isso que está deixando o Arthur apreensivo,
de certa forma, nos bastidores. O que eu posso colocar para vocês em relação até ao empresário do Arthur, tá? Na sexta-feira, eu tinha conversado com ele, na semana passada, sobre a reunião, sobre a informação de que o Arthur tinha se posicionado, e o que ele me disse era de que nos próximos dias, nas próximas semanas, isso seria resolvido entre Grêmio e Juventus. Tá? O assunto seria encerrado. Os clubes iam se acertar. E eu perguntei naquele momento quanto é que o Grêmio teria que pagar na semana passada. E ele me disse que isso também seria acertado entre os clubes. Né? Ele falou, ó, vejamos isso também, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, com certeza. Bom, até agora não houve uma definição sobre o valor. Mas a decisão do Arthur, ela está tomada. E ela está manifestada para a Juventus. E pelo que a gente tem de informação, existe uma relação construída entre Grêmio e Juventus de antes da gestão Odorico Roman que facilita muito a permanência do Arthur. O que chama a atenção agora é por que é que não houve o acerto ainda? E é isso que eu não consegui chegar para dizer para vocês. Eu não tenho essa informação ainda. O que é que aconteceu até agora para que Grêmio e Juventus não tenham se acertado? O Grêmio diz que é a Juventus que não sinalizou ainda, que não disse. Do lado do Arthur, a gente tem informações de que o Grêmio talvez pudesse ter entrado na jogada já e dizer, ó, eu te ofereço tanto, tu quer? Ou o Arthur vai negociar. Ou o Grêmio dizer, Arthur, ó, a gente conversou com a Juventus, tu conversou com a Juventus, vai lá e tenta te liberar. Se tu não conseguir, a gente vai se mexer. E isso aparentemente não aconteceu, porque o Arthur não chegou para a Juventus ainda para tentar essa liberação de graça, com ele abrindo mão dos valores que ele tem a receber lá, e ele tem uma grana violenta para receber. É 5 milhões de euros de luvas que ele tem atrasadas, ele tem valor de premiação por entrar no último ano de contrato que ele pode abrir mão, mais o salário que a Juventus pagaria no último contrato. Então é um valor bem significativo que, se o Arthur sair de graça e não receber, né, sair sem receber isso da Juventus, já seria uma economia grande para a Juventus, e se o Grêmio não tivesse que pagar, seria um negócio bom para todo mundo. A questão aqui é que o Arthur quer ficar no Grêmio, tomou esta decisão, manifestou esta decisão e está acompanhando esta situação com atenção, porque ele não deu andamento em nenhuma outra negociação para ficar no Grêmio. E as pessoas que trabalham com o Arthur garantem que ele vai ficar, que o acerto entre os clubes vai acontecer. O ponto crucial aqui é, os clubes ainda não conversaram detalhes sobre esses valores. E há quem se pergunte nos bastidores por que isso não aconteceu. Por que o Grêmio não chamou a Juventus para falar de valor? Ou por que o Grêmio então não sinalizou, Arthur, vai lá e tenta a tua liberação de graça, se tu não conseguir, a gente vai te dar uma força, a gente vai entrar no circuito de vez aí de novo para tentar resolver. Vamos ver como é que isso vai acontecer nos próximos dias, né? Como é que isso vai se desenrolar. Fato é que o Marco trouxe essa informação também lá em 0 hora, o Arthur já comprou passagem para voltar desse período de Copa do Mundo, né, desses 15 dias de férias. Na metade de junho, dia 17, ele volta para Porto Alegre e se reapresenta. Óbvio, ele tem contrato até dia 30 com o Grêmio, mas ele volta, ele já tem passagem comprada para se reapresentar em Porto Alegre depois desse período de descanso aí em meio à Copa do Mundo, que vai ser o início de uma pré-temporada, né, que o Grêmio está chamando para a temporada de 2026 no seu segundo semestre. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like, fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu?